Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui de vetores. O enunciado é esse aqui, ó. Escreva uma função que recebe dois vetores a e b por parâmetro, né? A função deve efetuar, apresentar, imprimir a interseção entre os vetores, ou seja, os elementos que são comuns nos dois vetores. Os dois vetores não contêm valores duplicados e não estão ordenados. Então esse aqui é um critério. Vou assumir que a entrada de dados está correta, tá? Então, no exemplo A, no primeiro exemplo aqui, ó, 7, 2, 5, 8 e 4 para o conjunto A, 4, 2, 9 e 5 para o conjunto B. A interseção entre A e B dá 2, 5 e 4. Como vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Então, são elementos que são comuns nos dois vetores, nos dois conjuntos. E nesse outro exemplo aqui, 3, 9 e 11 e 2, 6, 1. Não tem nenhum elemento comum nos dois conjuntos aqui. Então, o nosso resultado seria conjunto vazio. Vamos lá no código. Eu tenho uma função aqui, leia vetor, que eu vou pedir para ele entrar pelo teclado, né? Então, vamos fazer a função leia vetor aqui. For i igual a 0 e menor que n, vou solicitar ao usuário que ele digite um número, informando a mensagem e usando o scanf, que é a nossa função para leitura para entrada de dados. Máscara de inteiro, porcentagem D, não esquecer do E comercial, isso é um erro comum, não passar esse E comercial, né? Então não esqueça disso. V de I, que é o nosso vetor V, no índice I, ponto e vírgula. Então ele vai executar a leitura de 5 números. Então primeiro eu vou ler o vetor A, leia o vetor A, de 5 posições, leia o vetor B, de 5 posições. Vou dar uma mensagem aqui só para informar que eu estou lendo o vetor A, né? Leitura do vetor A. Isso é apenas uma frase para indicar que eu comecei a fazer a leitura do vetor A, e uma outra frase para indicar que eu comecei a leitura do vetor B. Não esquecer do barra N para ele não ficar, para ele pular a linha, né? E assim, uma vez efetuada a leitura do vetor A e do vetor B, eu vou fazer o método, a funçãozinha para calcular ou mostrar a intersecção. Vamos chamar de intersecção. Eu vou passar o vetor A, vou passar o vetor B. Como eu declarei o vetor A e B do mesmo tamanho, eu vou passar o N aqui como o tamanho dos dois vetores. Se os vetores tivessem tamanhos distintos, eu teria que passar o tamanho de A e o tamanho de B. Mas eu vou simplificar um pouco essa solução. Bom, vamos agora fazer a função intersecção. Agora, para a gente fazer a intersecção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento de A e comparar com todos os elementos de B. Se esse elemento de A estiver em B, se existir esse elemento em B, eu imprimo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. For int i igual a 0, i menor do que n, e mais. O primeiro for vai andar, ou vai navegar na estrutura do vetor A. Então ele vai avançar aqui na primeira posição de A, e para cada elemento de A ele vai fazer uma comparação com todos os elementos de B. E o segundo for interno aqui, ele vai
começar da posição 0, né? J igual a 0, J menor do que N, que é o meu número de elementos, J mais. Ele vai varrer cada elemento de B e vai comparar com um elemento de A. Então eu vou pegar um elemento AI de A. Se ele for igual a BJ de B, então eles são elementos iguais. E então existe uma intersecção. Eu posso imprimir esse elemento que é a intersecção entre A e B. Então, boto porcentagem D, coloco um espacinho e imprimo um dos dois, ou A ou B, na posição I e na posição J, né? Porque eles são iguais. E aí, depois que eu fiz essa impressão, né, eu posso voltar aqui e buscar o próximo elemento de A. Então, vamos olhar para essa função mais detalhadamente. Assim. O I começa com 0. Ele vai comparar o A0 com todos os elementos de B, J variando de 0 até N. Quando I for igual a 1, ele vai comparar de novo B1 com, A1 com todos os elementos de B, J variando de 0 até N. Quando I for igual a 2, ele vai comparar o A2 com todos os elementos de B, varrendo aqui nesse laço e entrando nessa comparação aqui. E por fim, eu posso imprimir aqui um /N para indicar que ele finalizou. Uma coisa que tem no enunciado é que no resultado ele coloca esse abre chaves e fecha chaves para indicar a ideia de conjuntos, né? A gente pode imprimir esse abre chaves e fecha chaves aqui só para indicar o resultado da operação. Então vai ter um abre chaves aqui no início, um fecha chaves aqui no final e um /N para quebrar a linha. Posso até escrever a frase intersecção. 2 pontos. E aí fica mais claro para a gente enxergar o resultado da intersecção. Tá? Na função principal, eu tenho que fazer a chamada da minha função que vai calcular a intersecção entre A e B. Então eu venho aqui na função main, chamo a função de intersecção, passo o vetor A, passo o vetor B e passo o tamanho do vetor, que é 5. No final, return 0, né? Perfeito. Feito nossa função, vou salvar. Vamos compilar o arquivo gcc-o x09.c. Gerou nosso executável. Falta um ponto e vírgula na linha 25. Certo? E falta um ponto e vírgula na linha 33. Salvar de novo. Gerou executável. E aí eu vou mandar executar o nosso programinha exemplo 09. Pediu para fazer a leitura de A. Digite o número. Então vamos colocar 5, 4, 3, 2, 1. E o vetor B, 9, 8, 6, 0, 5. Tem apenas o número 5 ali, ó, que foi a intersecção entre A e B. Certo? Vamos fazer executar novamente com outros números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 8. E agora a intersecção vai ser 4 e 5. Ok? Então esse aqui é o nosso resultado. Aparece como resultado a palavra intersecção, abre chaves e o nosso vetorzinho 4 e 5, que foi o resultado do processamento aqui dessa função. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Espero que tenham entendido os passos aqui. Complica um pouco por causa desse for
encadeado aqui com outro for i, for josta. Você tem que fazer o passo a passo aqui, comparando o AI com BJ. Tem que entender esse processo aqui, nesse ponto desse if, o que ele está fazendo. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.